Os cenários da tecnologia educacional e os impactos da inteligência artificial é o tema central da nossa conversa nesse nosso encontro, que aborda temas extremamente atuais. Se nós falarmos em tecnologias aplicadas à educação, não é um tema novo. Nós temos aí ao longo da trajetória dos séculos sempre o avanço das tecnologias no campo da educação. Desde os primórdios, onde inicialmente a comunicação era só verbal, mas avançamos e tivemos uso de tecnologias, mesmo nas cavernas, tivemos o uso de tecnologias para a educação. São encontrados ainda nos rudimentos mais históricos muitos registros de trajetória de ensinamentos feitos na pré-história. Mas, deixando esse lado histórico, temos um primeiro trabalho de tecnologia, foi exatamente a utilização dos papírulos, a utilização do material escrito, e que caminhou até chegar à imprensa para a possibilidade dos livros, isso em 1450 aproximadamente, onde tivemos o uso dos livros para a educação, que trouxe grande reação por parte dos professores. E por que isso? Porque socializou o conhecimento. Antes, o professor era o detentor do conhecimento, o mestre. Ele transmitia verbalmente e o que ele falasse era verdade. Mas depois, com o surgimento da imprensa, os livros permitiram que você tivesse mais uma difusão muito em escala. Antes, já existiam as transcrições dos escribas que transcreviam à mão os trabalhos e podiam ser reproduzidos, copiados, copistas, eram profissões que existiam naquela época, na Idade Média. Entretanto, o livro trouxe mudanças na sistemática e a resistência foi muito grande. Os professores resistiram mais de 100 anos, na verdade, eles morreram e outros aceitaram a utilização do livro na educação. Isso veio ao longo do tempo se consolidando, os livros passaram a ser elementos fundamentais de tecnologia, até surgimento um pouco mais à frente, já na virada do século XIX, que foi exatamente a utilização do rádio como instrumento de tecnologia na educação. E a partir daí o rádio, televisão, cinema e outros meios vieram fortemente nessa metade inicial do século passado, mas tivemos, com o surgimento do computador, da internet, tivemos aí outros cenários para a tecnologia aplicada à educação. Toda essa trajetória está documentada nos estudos, nos livros, e que mostra realmente fatos relevantes, quais são as tendências. Não sabe bem qual vai ser a tendência da tecnologia na educação, mas sabe que é um caminho sem volta, a evolução cresce vertiginosamente e hoje nenhuma escola mais funciona, nenhuma empresa funciona sem o uso de equipamentos mais modernos. Podem ter equipamentos antigos? Podem. Não há restrição nenhuma que você tem na sua escola ainda o uso do retroprojetor, do mimeógrafo a álcool. Você tem peças que são peças hoje de museu, mas que estão ainda em pleno funcionamento. Existe uma pesquisa que mostra que ainda se vendem equipamentos antigos com bastante intensidade para utilização em educação, mas isso tende a reduzir, tende a cair fortemente. Então, o que nós temos hoje são surgimentos de novos caminhos, os livros eletrônicos, e-books avançados, vídeos, livros que vão chegando no mercado fortemente. E temos aí nessa trajetória também um fato novo, que é o surgimento da inteligência artificial, que não é coisa nova. A inteligência artificial, os registros mostram, já em 1950, os primeiros pontos, as primeiras referências da inteligência artificial. 3 cientistas americanos utilizaram pela primeira vez, em 1952, aspectos sobre inteligência artificial. E aí tivemos avanços nesse campo das tecnologias, chegando à educação também nessa trajetória, mas nós tivemos aí vários registros
como primeiro termo utilizado, foi em 1956, por esses pesquisadores americanos, mas tivemos nessa década de 50 modelos cognitivos, ambientes de aprendizagem integrados, jogos educativos, sistemas de gerenciamento da aprendizagem, e tivemos aí a AulaNet e caminhando realmente a partir principalmente de 1998, com o surgimento do Google. O Google foi o grande peça que integra a inteligência artificial também, mas que trouxe esse impacto fortemente em todo o segmento hoje. A robótica educacional, os MOOCs, os cursos massivos, usam muito a inteligência artificial, e tivemos um ponto de referência em 2019, quando a Unesco promoveu um seminário, uma conferência em Pequim, na China, sobre inteligência artificial na educação. E essa inteligência artificial que foi debatida naquele momento de 5 anos atrás, através de especialistas de mais de 50 países, mas trouxe realmente um debate sobre a relevância da inteligência artificial e os impactos que isso sofre no campo, trazem no campo da educação. Mas nós temos aí metas de 2030, que são metas arrojadas, onde você tem a absorção, naturalmente, de todo esse processo de encaminhamento da inteligência artificial no campo da educação. E o que nós temos que esperar? Dentro desse cenário, há que se esperar que a criatividade seja realmente importante no campo das comunicações. A criatividade computacional é fundamentalmente importante para essa tendência. Os ecossistemas educacionais, a integração dos aplicativos no campo da educação e nova fase de processamento de linguagens naturais. Então, são estudos que mostram esse processo de encaminhamento. O que nós temos de impacto hoje, e os jornais nos trazem realmente informações constantes sobre o uso da inteligência artificial, transformando o ensino superior, inclusive aqui uma matéria sobre a transformação do ensino superior na América Latina. Não vamos falar em mundo, os reflexos de outros continentes são muito mais fortes, mas vamos nos concentrar aqui na América Latina, onde os registros mostram os primeiros ensaios de inteligência artificial que surgiram no México em 1980. 6 anos mais tarde, a Costa Rica, que é um belo país com tecnologia educacional bastante avançada, em 1986, o Instituto Tecnológico da Costa Rica passa a implementar cursos de inteligência artificial, seguindo o que o México já tinha feito em 1980. Depois tivemos República Dominicana, 2010, trazendo aspectos, Chile em 2015, El Salvador em 2016, Argentina em 2019 e só em 2020 o Brasil passa a ter uso de inteligência artificial no ensino superior, sendo criada uma política nacional de educação superior, já mencionando alguns tópicos acerca da inteligência artificial. Houve a Universidade Federal de Goiás, que criou o curso de inteligência artificial em 2020 e formou a primeira turma em 2023. Então, você vê que demoramos 20 anos para seguir o que o México já tinha colocado, mas chegamos aqui e temos na Colômbia em 2021, na Venezuela em 2023 e também agora em 2023 o Peru trazendo esses impactos dos cursos já de inteligência artificial integrada ao ensino superior. Então nós temos realmente aí uma realidade que vai mexer e vem mexendo com toda essa estrutura, mas temos fortes reações. Quando, por exemplo, o governo, no caso específico de São Paulo, define que a inteligência artificial vai criar as aulas nas escolas de São Paulo. Mas nós temos aí fortes reações quando torna-se na prática o uso de inteligência artificial, inclusive nas escolas, nas redes de ensino
com maior intensidade. Nós estamos enfrentando, nesse momento, reforços de resistências quando o governo de São Paulo resolve adotar, e há questionamentos, mas há pontos positivos também, que a inteligência artificial vai criar aulas para as escolas de São Paulo. E os professores vão trabalhar na revisão desses conteúdos. A inteligência artificial ele traz realmente subsídios a partir dos dados já existentes. E quanto nas aulas são dados já existentes? Você normalmente tem um processo da revisão, da integração de novos elementos, mas nós temos que convir que já está sendo adotado essa sistemática de utilização da inteligência artificial para a produção de aulas. Isso vai revolucionar ainda mais o processo de uso de tecnologia na educação. Os pontos positivos e negativos estão sendo muito evidenciados, às vezes mais os negativos do que os positivos, pela reação. E aí voltamos e temos que relembrar, lá em 1400 e pouco, quando criaram, o Gutenberg inventou a imprensa com caracteres móveis e permitiu a existência dos livros, existiram reações semelhantes, talvez até mais longas, mas o que nós vemos hoje é que é inevitável que as instituições enfrentem e superem e saibam conviver com o uso da inteligência artificial. Hoje, uma grande questão que se coloca é até que ponto você vai permitir que um autor escreva um artigo em parceria com a inteligência artificial. As revistas científicas têm enfrentado esse problema, mas nós temos que convir que hoje o jornalismo já usa muito inteligência artificial, os alunos já usam a inteligência artificial, e o que você tem que ter? Você tem que ter uma mudança do modelo, por exemplo, de elaboração de testes de avaliação do conhecimento. Não é você fazer perguntas para saber as respostas, e o aluno tem que decorar a matéria para dar a resposta. Você tem que ter mudança no sistema de avaliação, porque dar resposta é simples, o grande problema é você saber fazer pergunta. Então, o que existe nesse cenário é o uso da inteligência artificial que está criando impactos fortes nas escolas, e esses impactos serão convividos durante certo tempo, até que exista um acompanhamento. Não é uma substituição do professor, não é uma substituição do material, mas é um princípio colaborativo da inteligência artificial com os meios de aprendizagem. Então, a tecnologia é isso, vai trazer aspectos que nós vamos ver na educação básica, no superior, na educação híbrida. Vamos ver quantas coisas novas que virão dentro do cenário das tecnologias aplicadas à educação. Então, são considerações que nós deixaríamos para todos os participantes, de reflexões e de aprofundamento de estudos em várias formas, em muitos elementos, tanto no Brasil quanto no exterior, com boas experiências de uso de inteligência artificial no campo da educação. Então, esperamos que tenha essas reflexões sirva realmente de apoio para todos os educadores, para os dirigentes das instituições de educação básica superior, públicas e privadas, e para a população de uma maneira geral.